Muito bem, meus irmãos, oremos. Pai, nós somos muito gratos pelo que o Senhor fez até agora, neste momento de adoração, onde nós estamos glorificando o Teu nome, bendizendo o Teu nome. E neste momento, Senhor, nós vamos nos debruçar na Tua palavra para estudarmos, compreendermos, ó Senhor, a Tua vontade, Pai. Pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, o Senhor fale a nós, ó Pai, com a sua boa voz, que os nossos corações, as nossas mentes, neste momento, Senhor, estejam cativos através da ação do Teu Santo Espírito, para que o nosso caráter possa ser moldado ao caráter de Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. A porta estava aberta, vai roubar o ar-condicionado aqui, porque eu não sei vocês aí, mas eu tô com calor aqui. Bom, nós começamos nesse domingo pela manhã a estudar o texto de Apocalipse. Um dos textos ou um dos livros da Bíblia que popularmente as pessoas têm medo de ler o Apocalipse. Medo de ler o Apocalipse porque elas acham que ao abrir as Sagradas Escrituras no livro de Apocalipse, o Amargedon vai acontecer de maneira instantânea. Mas isso, de fato, não é uma verdade. Não é uma verdade. As pessoas também têm dificuldades de lerem o livro de Apocalipse, porque sim, o livro de Apocalipse, ele está carregado de simbologias. Ele está carregado de metáforas. Ele está carregado de ligações diretas e indiretas do Antigo Testamento. E se você muitas vezes não tem uma compreensão mais profunda das Sagradas Escrituras, você pode ficar ali, como dizem os nossos jovens, ao ler o livro de Apocalipse, você pode ficar boiando, porque você não entende quais são as simbologias, quais são as metáforas, quais são as tipologias que existem dentro do livro de Apocalipse. Então, diante disso, eu quero dizer para vocês que é sim dos desafios de um pregador pregar expositivamente, do começo ao fim, o texto de Apocalipse, e é o que nós vamos fazer na nossa igreja durante os próximos 3 meses. 3 meses nós vamos abordar ou abarcar a primeira parte do livro de Apocalipse. Depois nós paramos no momento da Páscoa para olharmos para a Páscoa de maneira especial, a festa ou o evento cristão mais importante é a Páscoa. Nós vamos olhar de maneira especial, teremos uma série nos Salmos pascuais, nos Salmos que retratam a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Depois nós entramos no tempo da família e mais tarde a gente volta então para Apocalipse, segunda parte ou parte 2, e nós vamos então, neste primeiro momento, abordar a primeira parte do livro de Apocalipse. A segunda parte do livro de Apocalipse fica para quase que no segundo semestre, para a gente abordar. Então, queria dizer para você que sobre Amargedon, o dragão, a mulher e tantas aquelas figuras vai ficar para a segunda parte. Então a primeira parte vai nos preparar para essa segunda parte. E uma das coisas que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é o seguinte, que é uma advertência pessoal minha, dizendo o seguinte: não pretendo realizar uma refutação direta à visão pré-milenista, dispensacionalista, embora reconheça que suas falhas e sua carência de uma teologia bíblica mais robusta. Não, eu não vou brigar teologicamente com ninguém. No entanto, eu estou dizendo que não vou refutar diretamente, porque ao ensinar a maneira hermenêutica boa de se ler o Apocalipse, eu vou refutar indiretamente as outras visões. Mas eu não vou ficar falando que fulano, que beltrano, que ciclano, que tal igreja ou que tal pessoa olha o Apocalipse de maneira equivocada. Essa não é meu foco aqui. O meu foco é formar em vocês um bom conhecimento do texto bíblico para que vocês, através deste conhecimento,
glorifiquem a Deus. Uma segunda coisa que eu quero dizer para vocês, nessa minha advertência, é o seguinte: o nosso foco será caminhar junto às perspectivas amilenistas com nuances pós-milenistas, considerando que é difícil para um reformado carismático adotar o amilenismo termo. Compreendo que as Escrituras apresentam uma cosmovisão própria e distinta que transcende os limites do pensamento filosófico moderno, como a divisão entre fenômeno e número que Kant, ou a abordagem idealista de Hegel, que frequentemente obscurecem a dimensão sobrenatural de Deus. O que eu estou dizendo com essa afirmação? Primeiro, nós vamos olhar para as visões mais reformadas, teologicamente reformadas, da interpretação do livro de Apocalipse, que seriam o amilenismo e o pós-milenismo. Dentro do amilenismo, nós temos teólogos como Anthony Hockman, que é excelente teólogo, Louis Berkhoff, um outro excelente teólogo. Do lado do pós-milenismo, nós temos homens famosos como Jonathan Edwards, você talvez já tenha ouvido falar, e tantos outros que advogam ambos os lados. Nós não temos uma visão fechada, mas na minha percepção teológica, eu caminho no amilenismo com pitadas ou com nuances do pós-milenismo, e a gente vai discutir isso durante a nossa série de mensagens a respeito do Apocalipse. Uma outra coisa que eu quero deixar bem clara para você, é que nós não vamos nos submeter às filosofias modernas para interpretar as Sagradas Escrituras. Não. Nós não vamos nos submeter ao método científico moderno para interpretar as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a filosofia moderna não pode ser a lente que nós vamos usar para compreender as verdades teológicas. Mas por que disso? Porque a nossa filosofia moderna, kantiana ou hegeliana, ela é altamente humanista. O homem está centrado, ou o homem é o centro dessas filosofias. O problema aqui é que quando o homem é o centro, Cristo não está no centro. E a cosmovisão, e a Bíblia, ela tem uma cosmovisão distinta da cosmovisão ocidental moderna ou da cosmovisão ocidental pós-moderna. A Bíblia apresenta a sua própria cosmovisão. A Bíblia apresenta a sua própria filosofia. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela tem a sua própria lente para enxergar a vida, o universo, a partir da criação de Deus. Então não há necessidade de você lançar mão ou tornar a teologia serva da filosofia moderna. Sim, nós podemos estudar as pessoas, esses filósofos, nós podemos mergulhar no estudo, e dentro do protestantismo existe uma vasta academia sobre isso. No entanto, a filosofia se torna serva de uma boa teologia bíblica. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos construir, durante essa série, uma boa teologia bíblica sobre o Apocalipse. E assim nós poderemos ver todas as outras coisas, através dessa lente. E a lente que nós vamos usar são as Sagradas Escrituras. Feito essa advertência aqui, deixa eu te mostrar algumas coisas interessantes do texto de Apocalipse. Quando você for ler, principalmente agora no início do nosso texto, se você durante a semana tiver curiosidade para ler o texto, seria interessante você pensar nisso aqui. Primeiro, Apocalipse é único em combinar 3 gêneros literários. O Apocalipse, o gênero de Apocalipse, que é revelando verdades celestiais, a profecia, que é um chamado à fidelidade, e carta, ou o estilo de cartas, o estilo literário de cartas, que é o encorajamento à igreja. Dentro do texto de Apocalipse, nós temos essas 3 formas literárias que estão espalhadas nas Sagradas Escrituras.
Ainda, o livro de Apocalipse, com seus 404 versículos, contém 285 citações diretas e até 550 alusões ao Antigo Testamento. E aqui já começa uma diferença cabal entre aquilo que nós chamamos de pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? Porque os pré-milenistas, eles olham para as Sagradas Escrituras como uma grande divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. NT e AT. E um evento divisor disso, o Cristo. Muitos dos teólogos pré-milenistas, eles olham simplesmente para a teologia, para o Antigo Testamento, para textos apocalípticos. Bom, nós como reformados, nós cremos de maneira diferente. Nós olhamos para as Sagradas Escrituras como um conjunto completo. Como um conjunto completo. No Antigo Testamento estão as promessas e no Novo Testamento está o cumprimento dessas promessas. No Antigo Testamento, Deus fala ao seu povo sobre as promessas de um Cristo, de um Messias, e no Novo Testamento nós vemos Deus cumprir isso. Então, ao olharmos o Apocalipse, ao interpretarmos o Apocalipse, nós vamos interpretar a partir desta perspectiva, da perspectiva de promessa e cumprimento. O livro de Apocalipse utiliza a tipologia e o símbolo como elementos centrais de sua linguagem, revelando verdades eternas sobre Cristo, sua igreja e a consumação do plano redentivo. Então, a linguagem apocalíptica não deve ser interpretada de maneira literal. Não deve. Há um erro. Muitos que cometem erros ao interpretar a visão bíblica de maneira literal, acabam criando doutrinas e teologias estranhas às Sagradas Escrituras. Estranhas às Sagradas Escrituras. E acabam acrescentando coisas que o texto bíblico não diz. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar que o texto bíblico fale aos nossos corações. Então, aqui a ideia é olhar para o texto e deixar que o texto fale. Entender os símbolos e entender as suas tipologias. Entender os símbolos e entender as suas metáforas. Diante dessa perspectiva, ou desses princípios, eu gostaria de convidar você a ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso de número 4 até o verso de número 8. Apocalipse, capítulo de número 1, versos de número 4 até o verso de número 8. Hoje pela manhã, nós estudamos o verso de 1 a 3, e nós percebemos que o livro de Apocalipse é uma bênção para a igreja, porque ele começa com uma palavra que abençoa a igreja, o Macários, a ideia de que nós seremos abençoados e felizes ao ouvirmos, ao lermos, ao ouvirmos e ao guardarmos aquilo que o texto bíblico está nos dizendo. Então é nessa perspectiva de sermos abençoados, de sermos felizes, de construirmos a nossa vida e alicerçarmos a nossa vida através das Sagradas Escrituras, que nós continuamos a ler o texto. Então, o texto diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino de sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem como as suas nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que há, o que era e o que há de vir.
o Todo-Poderoso. Perceba, existem algumas coisas importantes neste contexto, que muitas vezes os estudiosos param nessas filigramas do texto bíblico e não desenvolvem. Porque o texto aqui nos mostra que João não se apresenta como apóstolo, perceberam? Ele não se coloca João, apóstolo de Cristo Jesus. Pelo contrário, ele usa João, servo. João, servo. Muitas das pessoas perguntam, mas por quê? Muitos estudiosos, ao olharem para esse texto, colocam em dúvida se de fato era o apóstolo João. Na tradição cristã e na tradição da nossa comunidade, na nossa leitura, nós entendemos que é o apóstolo João. Mas existem algumas explicações para esse contexto. A ênfase na humildade e submissão. Ao se identificar como servo, João destaca sua posição de humildade diante de Deus. Em Apocalipse, o foco está na majestade e soberania de Cristo, não na autoridade pessoal de João. Então, quando João não se apresenta como apóstolo, ele tem a intenção de tirar o foco dele e colocar o foco naquele que é, de fato, a pessoa ou a mensagem mais importante. Uma outra realidade é a identificação com os seus leitores. A palavra servo, no grego doulos, é usada frequentemente no Novo Testamento para descrever todos os cristãos que pertencem a Cristo. João, ao usar esse termo, se coloca ao lado dos seus leitores como um companheiro na fé e no serviço a Deus, reforçando a unidade entre os santos, entre os discípulos de Cristo Jesus. Terceiro, o foco no papel profético. O livro de Apocalipse é uma revelação profética. Ao se descrever como servo, João enfatiza que sua missão é transmitir fielmente a mensagem que recebeu de Deus. Semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, que também eram descritos como servos de Deus. Basta você conferir Amós capítulo 3, verso de número 7. Então perceba, não existe problema algum teológico de você colocar aí João como este servo. E na verdade isso nos ensina algo muito importante, que muitas vezes passa despercebido de nós. Despercebidos. Muitas vezes nós não temos atenção a isso. João, o último discípulo vivo de Cristo Jesus, um dos discípulos mais próximos do nosso Senhor e Salvador, não usa as suas credenciais. Não usa. Ele simplesmente se coloca como alguém que é servo. Como um igual. Quantas vezes na nossa cultura, ou nós mesmos, não gostamos das credenciais, não é verdade? Quantas vezes, quando nós temos uma certa proeminência, nós damos uma carteirada. Como nós gostamos de dar uma carteirada? De se sentir importante. Agora, o texto bíblico nos mostra uma outra realidade. Alguém que, de fato, historicamente, poderia arrogar para si uma certa luz na história. João, quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos a sua proximidade com Cristo Jesus. João é um dos discípulos que sobe no Monte da Transfiguração. João é o discípulo que reclina a sua cabeça no peito do Cristo na Santa Ceia. João é uma pessoa íntima do Cristo. Mas ele não roga para si autoridade. Ele coloca-se como servo. Ele coloca-se como alguém que é igual ao outro. E que está aqui para servir ao outro. Quantas vezes dentro dos nossos relacionamentos nos falta essa percepção de serviço ao próximo? Eu não estou aqui para liderar os outros, no sentido de liderar como
um líder secular. Eu estou aqui para liderar servindo os outros. Existe um livro secular do Simon Sinek, e ele diz no seu livro, secular, do meio corporativo, líderes são os últimos a serem o quê? Servidos. Líderes se servem por último. Como seria bom se essa verdade estivesse na nossa cultura, não é verdade? Se os nossos líderes, se os nossos deputados, se os nossos ministros do STF, se as pessoas com poder no nosso país fossem o quê? Os últimos a serem servidos. Talvez dentro da nossa cultura nós teríamos uma grande revolução, mas veja só, essa é a revolução que o Evangelho propõe a todos nós, inclusive a nós mesmos. Nas nossas áreas, ou na nossa pequena influência, você deveria ser um servo. Então o texto bíblico nos começa já exortando de cara, nos dando um puxão de orelha, de como devemos servir uns aos outros. Mas, veja, aqui não é o cerne do nosso texto e nem o cerne da nossa reflexão. Eu abri apenas um parênteses aqui diante dessa informação tão importante que o texto nos passa. Agora, quais são os princípios bíblicos relevantes para o nosso crescimento espiritual e para que o nosso caráter se aproxime ao caráter de Cristo? Primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você: adore com paixão, sirva com propósito e viva refletindo o Deus Trino. É interessante que, quando João começa a sua saudação à igreja, ele começa a sua saudação de maneira peculiar. Ele sauda a igreja através da Trindade. Ele sauda a igreja através da Trindade. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Perceba essa realidade. Na saudação de João, ele identifica as pessoas da Trindade e destaca o papel e a missão de cada uma delas no desenvolvimento da história da redenção. No texto de Apocalipse, nós teremos essa grande percepção. A percepção de que Deus é um Deus trino e que ele é exaltado de maneira trina. O texto de Apocalipse vai nos conduzir à vitória do Cordeiro de Deus, à vitória do Cristo. Mas na mesma toada, nós olhamos para esse texto e podemos perceber as outras 2 pessoas da Trindade, o Pai e o Espírito, trabalhando em conjunto para que o Cristo seja glorificado. A Bíblia nos ensina que Deus nos ama. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso de número 8 e verso de 16. Ele também nos ensina que Deus nos amou em Jesus quando o nosso Salvador morreu por nós na cruz e nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse, capítulo 1, versos de 4 a 6, consiste em uma saudação ou em um cumprimento vindo da Trindade. Greg Kinnear, um teólogo americano, ele sugere que poderíamos intitular essa sessão como de Deus com amor para a sua igreja. Cada membro da Trindade se dirige à palavra nessa elaborada formulação trinitária que João nos coloca. Cada um deles é descrito com uma rica instrução teológica e prática. João agora toma a pena e escreve as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Aqui nós poderíamos, então, aplicar, talvez, a simbologia bíblica. Por que 7 igrejas? Por que o número 7? 7, dentro da literatura bíblica e dos símbolos bíblicos, é o número perfeito. Ou seja, João se dirige àquelas 7 igrejas naquele momento histórico, mas não somente a eles. Esse texto fala de maneira relevante para nós hoje.
Apesar de João estar exilado na ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano, ele é um homem idoso e o último apóstolo vivo. Mas isso não o impede de trabalhar e de morrer pela causa do evangelho. Pelo contrário, ele continua a labutar por aquilo que Deus o chamou para fazer. Como veremos repetidas vezes, números têm grande importância no simbolismo de Apocalipse, sendo nenhum mais significativo do que o número 7. Eu não sei se você já parou para pensar. O número 7, ele aparece desde o Gênesis. Desde o Gênesis. Porque o 7º dia a gente faz o quê? O que a gente faz? Descansa. O 7º dia é reservado a quem? Você já parou para pensar que o 7º dia é reservado a Deus para que nós façamos a nossa melhor obra? Qual é a melhor obra que um homem pode fazer? Qual é a melhor obra que um homem pode fazer? Nós vivemos para glorificar a Deus. E o 7º dia deveria ser o dia da nossa melhor obra. O dia onde nós glorificamos a Deus. Aonde o nosso coração, ele é reabastecido, não simplesmente pelo descanso, mas pela comunhão que nós temos com o Deus Trino. O número 7, ele representa aquilo que é perfeito, completo e pleno. João escreve as 7 igrejas literais ao redor de Éfeso, mas este livro transcende todo e qualquer momento histórico e chega até nós para falar ao nosso coração neste momento, para trazer a mensagem da Trindade. Aqui está o X. Hoje nós vamos falar, não vamos tentar desvendar o mistério da Trindade, porque eu não tenho tempo para isso nessa noite. No entanto, nós vamos enriquecer o nosso coração com a Trindade, com a obra da Trindade. E perceba como João começa a sua saudação. Ele diz: a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. A primeira expressão que João usa é graça e paz. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus. Tudo o que Ele faz na redenção de pecadores que não merecem. E paz, bênção, plenitude, shalom, combinam uma saudação grega e hebraica quase que perfeita. A paz com Deus e a paz de Deus fluem da graça maravilhosa de Deus, que Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 9, verso de número 14, de graça superabundante em Deus. Essa graça, como Paulo também diz, se manifestou salvadora a todos os homens. Perceba, graça e paz nos convida a confiar no Deus eterno para lidar com o seu passado, enfrentando os seus desafios no hoje e encarar o futuro com coragem. Graça e paz faz com que nós possamos lidar com os erros do passado, enfrentar os desafios do hoje e encarar as incertezas do nosso futuro. É isso que o texto está convidando. Paz para enfrentar os desafios do presente, as incertezas do futuro e graça para superar os nossos erros. É interessante que o texto de Apocalipse vai demonstrar um Deus que vai julgar toda o quê? Toda a humanidade. Deus vai em Apocalipse dar o seu julgamento para toda a humanidade,
todos os reis da terra se prostrarão diante do Senhor, mas o texto bíblico começa com o quê? Com um chamado ao arrependimento. Graça e paz. Quem de nós aqui não precisa de graça? Quem de nós aqui não precisa da graça para lidar com os nossos erros? Quem não precisa de graça para suportar as suas imperfeições? Eu sei, nós escondemos as nossas imperfeições. Nós nem gostamos de falar nelas. Uma das dificuldades que nós temos enquanto discípulos de Jesus, dentro da nossa espiritualidade, é confessar os nossos pecados. Quem aqui acorda numa manhã e diz assim: ai, que vontade de confessar os meus pecados? Ninguém faz isso. Em uma igreja que eu pastoreava, a primeira igreja presbiteriana de Nárnia, para vocês não saberem onde era, a primeira igreja presbiteriana de Nárnia, eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu quero que você mude algo na liturgia. Eu quero que você mude algo na liturgia, porque tem algo na liturgia que é muito deprimente. Que ofende as pessoas. As pessoas não se sentem confortáveis quando vem à comunidade e você anuncia aquilo que está na sua liturgia. Eu falei: pois bem, meu irmão, que ofende as pessoas tanto assim? Ele falou: pastor, retira da liturgia a confissão de pecados. Quem gosta de encarar os seus próprios erros? Quem gosta de reconhecer as suas limitações? Não existe uma dificuldade nossa, dentro dos nossos relacionamentos, de reconhecer as nossas limitações? A nossa atitude, ou a nossa primeira atitude, sempre é a atitude defensiva. Defensiva. Você sempre tem uma justificativa para os erros que você comete. Você sempre tem uma justificativa. E você sempre tem uma boa justificativa para os erros que você comete. Já percebeu isso? No entanto, a graça é o favor imerecido de Deus. A graça é um choque para as nossas vidas. Porque Deus não nega os nossos erros. Deus não joga para baixo do tapete os nossos pecados. Deus não finge que não viu o que nós não cometemos. Pelo contrário, Ele sabe exatamente tudo o que fizemos, quais são os nossos erros, quais são as nossas histórias, e Deus escolhe permanecer ao nosso lado, apesar de nós. Isso é graça. O texto aqui começa com graça. Aquilo que nós precisamos. Graça para lidar com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas falhas. Graça para nós lidarmos com os pecados e os erros dos outros. Sim, porque os outros nos ofendem. Nós muitas vezes não nos ofendemos com os nossos erros. É verdade ou não é? Nós somos tão tolerantes com os nossos pecados, mas e com o pecado dos outros? O que nós somos? É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, diz o seguinte: quando você for tirar o cisco do olho do seu irmão, primeiro você faz o quê? Você faz o quê? Retira a trave que está no seu olho. Antes de você acusar o seu irmão, antes de você ser punitivo, assertivo, nossa cultura gosta de pessoas assertivas, né? Agora, ser grosseiro começou uma palavra mais bonitinha, assertivo. Eu sou assertivo.
Eu uso isso. A pessoa diz, você foi grosseira comigo, pastor. Não, eu fui assertivo com você. Quando a Bíblia nos ensina, nos chama a uma atitude de graça, antes de você apontar, antes de você retirar, antes de você ser assertivo com o seu irmão, você faz o quê? É gracioso com ele. Tinha um vídeo que eu queria colocar, mas eu acabei me esquecendo de colocar na apresentação o vídeo. Mas eu vou tentar descrever aqui para vocês o que acontece. Ashley Grant é convidada, uma jovem, é convidada para cantar o hino nacional americano no final de uma das conferências, não me lembro qual conferência, mas uma das conferências da NBA. É um evento mega, grande, enorme. E ela, essa jovem, com uma voz lindíssima, lindíssima, ela é convidada para este evento, para cantar o hino, a honra, cantar o hino da sua nação, em um dos eventos mais importantes da sua região. O estádio, o ginásio de basquete, lotado. Os cadetes da força, os fuzileiros navais, com a bandeira estendida no meio da quadra. A menina se posiciona e começa a cantar lindamente o hino a capela. Em determinado momento, ela faz o quê? Mais do que errar a letra, ela esquece a letra. Ela esquece a letra. A multidão começa a vaiar. A multidão não tem misericórdia. A multidão quer sangue. Não sei se Mas de repente, um homem negro se aproxima do lado da Ashley, a abraça e começa a cantar o hino junto com ela. Esse homem demonstrou graça. Deixa eu te perguntar aonde você está. Você está na multidão? Ou você é aquele homem que demonstra graça para com quem erra? Aonde você está? Você é a multidão que quer sangue? Ou você é aquela pessoa que diante de um erro de alguém tem a coragem de romper com a multidão, de abraçar a pessoa e de junto com ela cantar o hino? Aonde você está? Por isso que o texto de Apocalipse começa com essa exortação aos nossos corações. Graça e paz da parte deste Deus. O texto ainda continua dizendo para nós e nos informando que Deus é aquele que era, que há e que há de vir. O Deus Pai, Ele é. Ele é. Ou seja, o que esse texto nos mostra? Esse texto nos lembra de Êxodo, capítulo 3, verso de número 14. A grandiosa declaração de Deus a Moisés. Eu sou. Eu sou. Ninguém me define. Ninguém me define. Eu sou o que sou. Referências semelhantes podem ser encontradas em Isaías, capítulo 41, verso 4. 44, verso 6, 48, verso de número 12. Ele é o Deus presente.
Ele é o Deus que está no passado e no futuro. Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Então perceba, qual é o princípio prático para as nossas vidas a respeito dessa realidade? Adore e dependa de Deus em cada decisão, sabendo que Ele dirige a sua história. Submeta seus planos a Deus e confie que Ele abrirá as portas certas no tempo certo. João está escrevendo a uma igreja que está sofrendo perseguição. Discípulos estão morrendo pelo nome de Jesus. E uma das coisas que essa comunidade precisa lembrar é quem é Deus na história e a sua soberania, e que eles podem continuar a adorar e a confiar e a depender desse Deus, e a colocar os seus planos e a submeter as suas vidas, e confiar as suas próprias vidas àquele Deus. Deus, no momento certo, abrirá as portas. Deus, no momento certo, livrará a sua igreja. Esse é o Deus que cuida de nós. Ele é o Deus presente, do passado e do futuro. O Senhor soberano da história, capaz de cumprir suas promessas e libertar o seu povo. Não importa quão esmagadoras sejam as circunstâncias que estamos passando, seja o Egito ou na Babilônia ou em qualquer outra esfera, Deus vai agir em favor do seu povo. O texto de Apocalipse começa nos lembrando da ação poderosa de Deus a favor do seu povo. Mas ele fala também das outras pessoas da Trindade. Ele fala sobre o Deus Espírito Santo. E daí ele usa uma linguagem que nós não estamos acostumados aqui. Ok? Essa graça e paz que vem da parte também dos 7 espíritos que estão diante de Deus, diante do seu trono. Essa referência aos 7 espíritos tem gerado diferentes interpretações, e aqui tem diferentes interpretações a essa expressão. Alguns acreditam que se refira aos 7 anjos, ou aos 7 arcanjos, melhor dizendo, da tradição judaica, como Uriel, Rafael e Miguel. Outros sugerem que representa uma comitiva celestial com um ministério especial voltada para o Cordeiro, o Senhor Jesus. Contudo, a maioria dos teólogos, comentaristas e estudiosos do texto fazem uma referência ao Espírito Santo. Esses 7 espíritos é uma referência ao Espírito Santo. Em Apocalipse, capítulo 5, verso de número 6, diz, ou nos mostra essa realidade. Ele nos lembra da sua onipresença, ele destaca a sua inteireza. Lembre-se da numerologia. A expressão 7 espíritos pode parecer misteriosa, mas ela simboliza a plenitude e a perfeição do Espírito Santo, usando o número 7, que frequentemente representa completude nas Sagradas Escrituras. Então, João fala sobre o Espírito Santo, e daí ele clarifica aquele que está diante do seu trono. Qual é o significado do Espírito Santo estar diante do trono de Deus? Primeiro, para nós entendermos, o Espírito Santo nos conecta ao trono de Deus, concedendo-nos graça e distribuindo os seus dons espirituais conforme sua vontade, para a edificação do corpo de Cristo e cumprimento da missão da igreja. Por que o Espírito Santo está diante do trono? Essa é a imagem. O Espírito Santo nos conecta ao trono de Deus. Por quê? Porque o Espírito que está diante do trono de Deus é o mesmo Espírito que sela os nossos corações quando nós confessamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele é aquele que nos conecta. Ele é aquele que nos fala por nós. Perceba esta realidade.
Segundo, a proximidade com o trono de Deus reflete a pureza, a santidade e a perfeição do Espírito Santo, que em sua obra de santificação aplica os méritos de Cristo aos eleitos. Ele nos transforma progressivamente à imagem de Cristo, renovando-nos segundo a vontade de Deus e nos conformando à sua glória. Qual é a obra do Espírito Santo em nós? É transformar o nosso caráter. Por isso que o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, diz: não apagueis o quê? O Espírito. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Abra espaço para que o Espírito Santo transforme o seu caráter. Uma outra realidade é que o Espírito, diante do trono de Deus, intercede por nós junto ao Pai. Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27, diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós temos, então, diante disso, o nosso próprio intercessor, aquele que intercede por nós, que nos capacita a perseverar nas tribulações. Como vemos em Apocalipse, ele nos fortalece, guia para a santificação e nos ajuda a permanecer firmes na fé. Essa é a ação do Espírito em nossas vidas. Ainda, perceba, em um mundo marcado pela confusão e pelo engano, o Espírito Santo nos concede discernimento e nos guia para a verdade, conforme ensina João capítulo 16, verso 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Sua posição diante do trono revela que sua sabedoria vem diretamente de Deus, o Rei soberano que governa como justiça. Então, se você precisa de sabedoria para tomar decisões na sua vida, você precisa pedir a quem? Você precisa buscar aonde? É interessante. A imagem de buscar sabedoria é a imagem da onde você bebe. A Bíblia sempre usa esta imagem. Quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está falando praticamente de bebida. Você bebe o quê? Sabedoria. É uma das imagens, uma das metáforas da sabedoria. A pergunta que eu tenho para você é: aonde você busca o quê? Alimento para o seu coração, para você tomar as suas decisões. Aonde você bebe? Aonde você abastece o seu coração? Não pense você que existe neutralidade no mundo. Não! O mundo, ou melhor, o sistema pecaminoso do mundo sempre está nos tentando com a sabedoria secular. Quando você assiste uma série, seja ela do Netflix, seja do qualquer um dos streaming que nós temos, Paramount, sei lá, o streaming que você usa. E aquela série, o autor daquela série, ele está passando para você princípios e valores. Agora, se o seu coração só bebe, só se alimenta de princípios e valores seculares, as suas decisões serão o quê? Seculares. Não serão decisões santas, não serão decisões sábias. Perceba. Quando você assiste uma série secular, a felicidade, ela é o quê? O que é a felicidade em uma série secular? É um ídolo. É um ídolo. As pessoas buscam, amam,
se perdem, trapaceiam para ter o quê? Felicidade. Tem uma série, eu não costumo recomendar séries aqui. Tem uma série que chama Deuses da América. Está no Prime Video, da Amazon. Deuses da América. Ela não é uma série leve, não é leve. Mas, no entanto, ela mostra, ou ela desnuda, os deuses da cultura americana. A riqueza, a luxúria, a felicidade. E ela coloca esses deuses, ou melhor, ela mostra como as pessoas dentro de uma cultura secular são capazes de negociar princípios e valores para conquistar ou para agradar o quê? A este Deus. Se você se abastece o seu coração somente com coisas seculares, você não está adorando efetivamente a Deus. Se a sua espiritualidade se resume, se a sua busca por sabedoria bíblica se resume a vir no culto ou participar de uma escola dominical, se isso somente é a sua busca, deixa eu dizer para você, talvez o seu coração, talvez, porque eu não sou onisciente, mas talvez o seu coração seja um coração secular. Não seja um coração embriagado com as realidades bíblicas. Eu queria falar encharcado, porque embriagado não pega bem, né, para crente, né? Mas é embriagado com a Bíblia, então salva, né? Salva. Ele não está encharcado com a cosmovisão das Sagradas Escrituras. Aonde você busca sabedoria? Por fim, João, na sua introdução ao Apocalipse, nos apresenta o Cristo. E é interessante que, geralmente, nas doxologias trinitárias do Novo Testamento, o Cristo não é a última pessoa a ser apresentada. Geralmente, nas doxologias trinitárias, Cristo é a segunda pessoa da Trindade ser apresentado. E o Espírito Santo é a última. Paulo faz muito disso. Quando você lê as cartas paulinas, você vê as doxologias trinitárias, o Espírito Santo está por último. Aqui existe uma inversão. E aqui está a grande questão. Por que existe uma inversão? Porque o Apocalipse está glorificando o Cristo. Está mostrando a sua beleza, a sua profundidade. Está mostrando a sua vitória sobre todas as coisas. Então veja o que o texto diz. E a Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino de sacerdotes para servirmos a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e poder para todos sempre. Amém. Perceba, a primeira coisa que João faz é nos dar 3 características de Cristo, de quem Cristo é. 3 características de quem Cristo é. Primeira, ele diz que Cristo é a testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel, porque sua vida sem pecado em suas palavras, sem pecado em suas palavras e ações. Ele revela o caráter de Deus de forma definitiva e confiável. Ele não apenas fala sobre o Pai, ele o demonstra de maneira concreta e visível, chamando-nos a conhecer a Deus como ele realmente é, pleno de graça, justiça e amor. Cristo é a exata imagem de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Cristo, ele é a exata imagem do Deus Todo-Poderoso. Ele é a testemunha fiel deste Deus. Ele é aquele que nos demonstra realmente quem Deus é, como Deus age, como Deus se importa com a sua criação.
Uma outra característica que o texto demonstra é que ele é o primogênito. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 18. O primeiro a ressuscitar e a inaugurar uma nova ordem. Ele não apenas é o exemplo, mas a garantia da nossa própria ressurreição. Como afirma 1 Coríntios capítulo 6, verso 14, Deus nos ressuscitará com o poder dele. O túmulo, o título primogênito, aponta para o Messias, o Filho de Deus, que venceu a morte em sua ressurreição. Ele assegura a nossa ressurreição. Aqui está uma das coisas mais lindas das Sagradas Escrituras, mas que nós temos uma grande dificuldade de vivenciá-la. Porque se eu fizer uma pergunta absurda, ninguém vai responder da forma como deveria responder. Posso fazer a pergunta absurda? Quem aqui deseja morrer? Estou falando sério. Quem aqui deseja morrer? Você acorda com uma... Se você não estiver bem, se você não estiver em depressão, com algum sintoma depressivo, se você... Ninguém acorda em sã consciência dizendo assim, ai, que vontade de morrer hoje. É ou não é? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Mas quantos de nós aqui não temos medo da morte? Medo da morte. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Diante do ensino das Sagradas Escrituras, a respeito da ressurreição de Jesus, ele sendo o primogênito dentre todos os mortos, nós deveríamos ter medo? Nós deveríamos ter medo? João não vai afirmar que o verdadeiro amor expulsa fora todo medo? E quando João fala que ele expulsa todo medo, não é o medo de viver, é o medo de morrer. É o medo de morrer. Não é o medo de viver. Nós somos prisioneiros do medo. Isso é uma verdade. Nós temos medo de viver, muitas vezes, e temos muito mais medo de morrer. Mas o texto bíblico está nos incentivando não a morrer, fique tranquilo. Não é isso que o texto bíblico está nos incentivando. Mas o texto bíblico está nos informando que nós não precisamos mais ter medo. E por que nós não precisamos mais ter medo? Porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é... Oh, gente boa. Agora eu esperava os presbiterianos aqui com força. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Lucro. Se vivo com Cristo também morro. Não tenho medo. A realidade próxima é melhor do que a que nós vivemos hoje. O medo não deveria tomar conta do nosso coração. Pelo contrário, nós deveríamos ser as pessoas que mais deveríamos ansiar por uma realidade última na vida. Última na vida. Eu devia ter posto um vídeo agora também aqui, sobre esse momento. Mas eu não me esqueci. Eu não lembrei, mas lembrei dele agora. Vou descrevê-lo para vocês. Recebi um vídeo um tempo atrás de um paciente terminal. Homem crente. Homem crente. Viveu a sua vida para Cristo. E no último dia, se eu tivesse que escolher uma forma de morrer, seria esta. Estou falando sério para vocês. No último dia seu, ele reúne as pessoas da sua comunidade, os amigos mais próximos, no quarto do hospital.
E enquanto eles estão lá cantando e louvando, ele fecha os seus olhos para essa realidade e ele ganha vida na realidade que realmente importa em Cristo Jesus. Já pensou que legal? Já pensou que emocionante? O fato de que a morte não deve ser temida. Porque os primeiros discípulos não tinham medo da morte, porque os primeiros discípulos se entregavam a viver de maneira íntegra pelo Evangelho, porque os primeiros discípulos sabiam de fato viver para Cristo, porque eles não tinham medo de morrer. Agora, eu posso responder ao contrário para nós aqui. Porque existe uma deficiência enorme no nosso testemunho cristão. Porque nós temos medo da morte. Porque mais uma vez nós olhamos para as verdades das Sagradas Escrituras e nós duvidamos do caráter de Deus. Será que isso aqui realmente é verdade? Porque se nós crêssemos que isso realmente é verdade, nós não teríamos reservas para viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Eu e você não teríamos reservas. Nós temos reservas porque muitas vezes nós não cremos. O último título que Jesus recebe é o soberano. Jesus é o rei soberano. O seu domínio é uma realidade presente, não futura. Ele governa sobre todas as coisas, espirituais e terrenas, com autoridade absoluta, em um mundo que busca reis no poder político ou na influência midiática. Jesus é o único rei legítimo. Sua soberania, muitas vezes ignorada, será finalmente reconhecida quando ele voltar. Essa verdade nos chama a viver com confiança inabalável, sabendo que ele é o Senhor de toda a história e que no fim todos os reinos estarão sob seu domínio eterno. Jesus, ele é o soberano. Nós não estamos servindo a qualquer Deus. Nós estamos servindo a qualquer filosofia ou a qualquer ideia alegórica da mente humana. Não, nós estamos servindo ao Rei soberano de toda a terra. Aquele que foi glorificado pelo próprio Pai. E nós deveríamos viver dessa forma. Mas se o texto nos apresenta 3 características de quem é Cristo, ele também nos mostra duas realidades do que ele fez por nós. Perceba o que o texto nos diz. Ele diz que ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. E que ele nos constituiu reino de sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. Veja essa primeira realidade. Ele amou e nos libertou. Jesus nos amou e continua nos amando. Como afirma Paulo em Gálatas capítulo 2, verso de número 20. Como sabemos disso? Sabemos por meio da cruz. Através da sua morte sangrenta e brutal, ele nos libertou, desatou do jugo do pecado de uma vez por todas. Ele morreu no nosso lugar, como nosso substituto penal. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido, mas não vivemos. Morreu a morte que deveríamos ter morrido, mas que agora não precisamos enfrentar. Pagou a penalidade que não poderíamos pagar e nos oferece uma salvação que não merecemos, mas que podemos receber ela de maneira gratuita. Por quê? Porque Jesus está fazendo exatamente isso. Jesus nos libertou da penalidade do pecado, nossa justificação. Jesus está nos libertando do poder do pecado, nossa santificação. Jesus nos libertará da presença do pecado, nossa glorificação. Jesus está nos libertando. Jesus, ele nos amou. Agora vem a parte mais bela do texto. Ele nos transformou em um reino de sacerdotes.
é a parte mais bela do texto. Mais bela do texto. Pecadores libertos pelo sangue, agora fazem parte de seu reino para a glória do Pai. Ser perdoado já seria um presente imenso. Ser perdoado já seria um presente imenso. Mas ele vai além. Com base no Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, João nos ensina que ao entrarmos no domínio do reino do Rei Jesus, não só somos livres, mas também reinamos como reis e servimos como sacerdotes. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, somos chamados de sacerdócio santo. Servimos, adoramos e testemunhamos sobre o reino de Cristo, que é real e presente, embora sua plena manifestação aguarde sua segunda vinda. Perceba, nós poderíamos já ter o maior presente, que era ser perdoado pelos nossos pecados. Ser perdoado pelos nossos pecados já seria muito bom, não seria? Você não ter dívidas já seria muito bom. Mas ele nos dá além disso. O que ele nos dá além? Ele nos chama de sacerdotes. O que ele nos dá além? Ele nos dá os seus méritos. Ele nos dá os seus méritos. Ele nos dá a sua graça. O texto diz que agora nós somos um reino de sacerdotes. Nós reinamos com Cristo. Nós não somos mais vassalos. Jesus, nos evangelhos, não chama, em um determinado momento no evangelho de João, Jesus não chama os seus discípulos de servos. Jesus chama os seus discípulos de amigos. E Jesus vai dizer: eu chamo vocês de amigos, porque os amigos sabem exatamente o que eu vou fazer. O servo não. O servo não tem intimidade. Quem tem intimidade são os amigos. E Jesus, então, chamando os seus discípulos de amigos, convida esses discípulos para sentar à mesa com ele. Jesus convida os seus discípulos a sentar à mesa com ele. Perceba essa realidade. Hoje, esse grande rei soberano convida você a sentar hoje na mesa com ele. A pergunta e o desafio que eu tenho para você é se você abraça isso, sabe? Se você compreende essa verdade, se você abraça essa fé. Se você vive inteiramente para o Cristo. Porque se você não vive ainda inteiramente para o Cristo, eu gostaria de convidar você a fazer isso. Gostaria de convidar você a pensar nisso. Se o medo ainda atua no seu coração, eu gostaria de convidar você a não mais viver na esfera do medo. Do medo da morte e do medo da vida. Porque muitas vezes nós não vivemos porque temos medo. Jesus hoje te convida a viver na esfera da graça e paz do nosso Deus. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte? A buscar o Senhor. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer por Tua palavra, Deus. Por Tua palavra que é maravilhosa, é real, bela, rica.
poderosa, que transforma, Deus, os nossos corações. Nos convida, Senhor, a experimentarmos das Tuas promessas, da graça e da paz que existe em Deus, da graça que lida com os nossos erros, da graça, Senhor, que transforma as nossas vidas, e da paz que nos guarda, Pai, que nos livra da ansiedade, das incertezas. Essa paz que é transmitida através do sacrifício de Cristo e que é fundamentada neste amor soberano por nossas vidas. Que ao partir o pão nessa noite e ao tomar o cálice, ó Deus, o Senhor ministre aos nossos corações. O Senhor fale aos nossos corações. O Senhor transforme os nossos corações para a honra e glória do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, meus irmãos. Pai, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nessa noite e nas nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.